Queridos, é um momento, estamos vivendo um momento totalmente diferente na história das nossas vidas. E quando nós começamos a cantar esse segundo cântico, o Espírito Santo falou no meu coração de forma bem clara. Quando nós cantamos Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim, é o tema da mensagem de hoje. É mais ou menos esse assunto que vamos falar. Mas estamos vivendo dias difíceis. Eu estou com a minha vizinha, que é uma amiga minha, vizinha do lado de parede, pastor João Malta, amigo de muitos anos. A esposa dele tem mais ou menos a minha idade, ela foi internada, entubada hoje. E a gente está sentindo essa dor. Nessa semana tivemos o lockdown aqui em Curitiba, mais uma vez. Depois de uma semana, deram 3 dias de respiro e mais uma vez fecham tudo. E eu, como um pequeno empresário que sou, meu coração se entristeceu, porque a gente não sabe como é que vai fazer para bancar os salários no final do mês. Se não entra receita, se não entra cliente, se cliente não compra. Como eu vou pagar os impostos? Como eu vou pagar os funcionários? Como eu vou pagar as minhas despesas, o meu alimento, a escola dos meus filhos? E eu não sou o único, muita gente. Estamos vivendo um dilema entre a vida e a morte, ou entre a morte de um jeito, pela doença, ou a morte pela miséria. O nosso país está vivendo essa dualidade. E meu coração se entristeceu muito quando sexta-feira eu tive essa notícia. As 2 notícias. A da minha vizinha, que foi internada, e do fechamento do comércio de todas as empresas. E essa música de Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se eu estou triste, a minha fé está em Ti. Irmãos, como cristãos, às vezes somos abalados, nos entristecemos, sim, mas nós temos uma esperança que está na nossa fé em Jesus. Quando o mundo parece que vai nos engolir, quando estamos entristecidos, é hora de se voltar para Jesus ainda mais. É hora de exercitar a nossa fé. Quantos empresários, quantas pessoas estão dando cabo nas suas vidas nesse exato momento, espalhados pelo mundo? Quantas pessoas estão perdendo entes queridos pela Covid? Quantos médicos estão tendo que optar entre a vida e a morte, entre pacientes? O mundo está em caos. Mas mesmo assim, eu queria dizer para vocês que há uma esperança. Há uma esperança. Eu queria convocar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em João, capítulo 6, 52 a 71. João, capítulo 6, 52 a 71. Diz o texto: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer de mim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá.
Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar. Pai querido, queremos, ó Pai, ouvir a tua voz. Que teu Espírito Santo fale, Senhor, nesse momento. Que não saia nada de mim, mas o que eu falar, Senhor, seja do teu coração, inspirado pelo Espírito Santo, ó Pai. Eu não sou digno, sou ser humano, sou um homem e sou falho. Mas o teu Espírito, Senhor, vivifica a minha vida. O teu Espírito, Senhor, enche o meu coração de alegria em meio ao mundo de tristezas, ao mundo de lutas, de dores que enfrentamos. Ó Deus, só no Senhor, só no nome do teu Filho há esperança. Só no nome de Jesus Cristo há palavras de vida eterna. Por isso, Senhor, deixa claro aos nossos corações as verdades espirituais que o Senhor quer nos entregar nessa noite. Abre as nossas mentes e os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço misericórdia sobre nossas vidas. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, palavras duras de Jesus. Jesus aparece aos seus pregando ali em Jerusalém, ou melhor, na Galileia. Ele estava na Galileia e estavam ali todos os seus discípulos, os seus apóstolos e uma multidão de pessoas, fariseus. E Jesus pregava através de metáfora. Jesus usava metáfora para tentar explicar aquilo que aos homens era inteligíveis. Porque a mente humana não tem condições de enxergar as coisas espirituais de Deus, o mundo espiritual, a não ser quando o Espírito nos revela. E ele usa de metáforas, de comparações, dizendo que
Ele era o pão que desceu do céu. E ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu sangue, este viverá eternamente. Irmãos, para a mente daqueles homens e para as nossas mentes humanas é difícil compreender. E para aquela cultura ao quais eles sabiam que os seus antepassados haviam comido o pão do céu enviado por Deus, haviam comido o maná no deserto enviados do céu. E Jesus vem e diz para eles que mesmo aquele pão santo enviado por Deus não foi suficiente para dar vida, para trazer vida, mas apenas o corpo e o sangue de Jesus poderia trazer a vida. Irmãos, quem bebe de mim não morrerá, disse Deus. Na mente infinita dos seres humanos, isso é algo inteligível. E dizer que eu sou o pão da vida é nada mais do que uma metáfora. É como eu dizer, fulano é um palhaço. Se eu disser fulano é um palhaço, eu estou dizendo intrinsecamente que ele é engraçado. Que ele é engraçado ou que ele é meio bobo. Se eu disser aquele homem tem um coração de pedra, eu estou usando de uma metáfora para dizer que aquele homem é insensível. Se eu disser o Eric é um gato, ele, quando era criança, ele dizia para mim, filho, você é um gato. Ele dizia para mim, não, papai, eu sou um cachorrão. É? Tão lindinho, ele não fazia ideia do que era o elogio chamar de um menino bonito, a metáfora, um gato, um gatinho lindo. Ele dizia, não, eu sou um cachorrão, porque ele gostava mais de cachorro do que de gato. Essa é uma metáfora. E Jesus, quando fala, eu sou o pão do céu, ele está dizendo, eu sou o alimento que dá vida ao seu espírito. O meu sangue, se você beber, trará perdão dos seus pecados e trará vida eterna. Jesus usa de metáfora, e o texto nos diz que eles não entenderam, e diziam, mas como aceitar algo assim? Como engolir essas palavras? E o texto nos diz, irmãos, que muitos dos seus discípulos estavam o abandonando. Olha o texto. O texto diz que muitos daqueles que seguiam Jesus o abandonaram. Não confunda que discípulo com apóstolo. O apóstolo ali seriam os 12. Discípulos eram, naquele momento, todos que seguiam Jesus. E já havia uma multidão de pessoas seguindo a Jesus naquele momento. E o texto é bem claro, diz que muitos que seguiam Jesus, naquele momento, o abandonaram. Você consegue imaginar a cena? Jesus trazendo a palavra e as pessoas virando as costas para Jesus e indo embora? É como se eu estivesse pregando agora e muitos de vocês começassem a desligar e nunca mais voltarem. Imagina a sensação de tristeza no coração de Jesus. Pois ele estava falando uma palavra de vida eterna, uma verdade espiritual. E aquele povo não estava entendendo. Não estava entendendo. E de repente Jesus vira para os seus apóstolos, agora sim os 12, e pergunta, vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir embora? Irmãos, muitos discípulos hoje de Jesus estão abandonando a fé. E muitos desistem da fé. Em primeiro lugar, eu queria saltar que muitos desistem da fé não simplesmente porque não compreendem a mensagem do Evangelho de Jesus. Na primeira dificuldade de entender, desistem do caminho da fé, porque a razão fala mais alto.
mas uma razão limitada. Limitada para um campo físico, material, visível. Visível. Irmãos, era o que estava acontecendo ali e continua acontecendo nos nossos dias. Eu vi quantos seminaristas que, quando se depararam por questões de fé, quando você debatia, o crente pede ou não pede a salvação, e você não chegava à conclusão, dizendo, eu não consigo, é difícil demais para mim. Quantas pessoas, quando estudam Gênesis, Adão e Eva, e dizem, isso não é racional, eu não consigo acreditar nisso. E desistem de seguir a Jesus. Irmãos, o próprio Jesus já esclareceria isso quando ele viria contar a parábola do semeador. A parábola do semeador. Vamos ver lá Mateus 13, 4 e 19. Mateus 13, 4 a 19, diz o seguinte, 4 e 19. E diz assim a parábola: e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Agora o versículo 19, Jesus explica: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, Jesus está dizendo que, assim como aqueles hoje, quando nós pregamos o Evangelho, muitos, a semente cai na terra e germina. Começa a germinar, mas vem as aves e, enquanto ela ainda é muito pequenininha, quando ela estava começando, vem e as comem. Vem e as comem. Arrebata o que foi semeado no coração. Porque eles não conseguem compreender aquilo que eles não enxergam. Aquilo que não é racional, aquilo que não é visível. Nós, seres humanos, estamos limitados, irmãos, a essa vida física. Essa vida, né, alguns usam até uma palavra aqui que me fugiu, enfim, deu um branco aqui, mas existe uma palavra que, a dimensão, estão vivendo apenas essa dimensão aqui. Não conseguem enxergar que além dessa dimensão existe uma dimensão espiritual. Que essa dimensão, que tudo que é visível tem fim, tudo que é palpável acaba. Tudo que enxergamos um dia vai acabar. Mas aquilo que é invisível, aquilo que não é palpável, isso é eterno, diz a palavra de Deus. Isso é eterno. E por isso, irmãos, o diabo vem e arrebata do coração dessas pessoas o Evangelho de Cristo. Você já tentou conversar, tentar pregar o Evangelho para uma pessoa intelectual? Eu já contei isso aqui na igreja, eu já tive o privilégio de levar a Jesus um cientista, professor universitário com pós-doutorado da Universidade do Exército do Rio de Janeiro, físico, porque ele tudo interpretava de forma literal. E o Espírito Santo me ensinou a mostrar para ele que a Bíblia não era um livro de ciência, a Bíblia era um livro de fé. Que Jesus usava metáforas para explicar aquilo que era inteligível. Que Jesus escutava histórias simples que pareciam para ele da carochinha, mas tinham verdades
maravilhosas, intrínsecas naquelas metáforas, naquelas histórias, que deixavam ensinamentos imutáveis e eternos. E quando ele começou a olhar por um outro foco, quando ele desviou o seu olhar para aquele mundo racional, ele começou a enxergar as coisas espirituais. Irmãos, muitos hoje continuam abandonando o Senhor, porque têm seus olhos vendados. Mas muitos também desistem do Evangelho porque procuram a Jesus apenas para viverem, para verem e receberem milagres. Querem levar vantagens com o Evangelho. E quando se deparam com o verdadeiro Evangelho, viram as costas para Cristo. O texto diz que nessa multidão havia ali homens e mulheres de muitos lugares, de muitas famílias diferentes. Muitos ali, ou a grande maioria, estavam seguindo Jesus por causa dos seus milagres, porque queriam ver os milagres. Muitos queriam receber os milagres. E eles só seguiam a Jesus porque queriam ver os milagres. Mas quando Jesus vem com uma palavra verdadeira, de renúncia, porque comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus significa carregar a cruz, e nós já vimos aqui no sermão passado que eu preguei, que carregar a cruz é renúncia, é viver para Ele, é se alimentar dEle, é deixar os outros alimentos de lado, as coisas desse mundo de lado, e viver para Ele, se alimentando do Senhor, das coisas que Jesus fala, das coisas que Jesus realiza, das experiências que vivemos com Ele, do que Ele faz nas nossas vidas. E quando só queremos receber, existe um elo de egoísmo, uma inversão de valores. E temos nós que Jesus é apenas para satisfazer os desejos do meu coração, apenas para satisfazer as minhas necessidades básicas. Mas Jesus vem o Evangelho que não é apenas de satisfação pessoal, mas é um Evangelho transcendental, onde nos promete uma vida que não tem fim, uma vida eterna. Uma vida que não se enxerga, que não se apalpa, mas que se vive. E muitas dessas pessoas desistem quando não recebem aquilo que eles procuram. Você já viu aqueles que vão para a igreja apenas para receber uma bênção? E quando não recebem, isso aí é conversa fiada, isso aí é golpe, isso é charlatanismo. É isso que eles falam. Porque o evangelho para eles é só de receber, onde eu sou o centro e Jesus é o meu empregado. Se ele não satisfazer os meus desejos, para que eu vou me alimentar dele? Para que eu vou beber dele? E ali, parte daquela multidão que se viraram as costas, os discípulos viraram as costas para Jesus, parte eram desses tipos de pessoas. Como hoje, na parábola do semeador, também está escrito lá. Veja Mateus 3, 13, 7 e 22. Mateus 13, o versículo 7 e o versículo 22. Diz assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Agora o 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo
a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. E fica infrutífera. A fascinação pelas riquezas, a fascinação por receber. Se o evangelho for para receber, for para me dar uma vida melhor nessa terra, esse evangelho eu quero. Mas se não for para receber nesse mundo, esse negócio de comer da carne e beber do sangue de vida eterna, não é para mim, não. É esses que pensam assim, irmãos, que também viram as costas para Jesus. Que viraram as costas para Jesus. Irmãos, hoje a história continua se repetindo. Hoje as igrejas que pregam só prosperidade estão lotadas. As igrejas que pregam, venha, se você contribuir, você vai receber. Elas estão abarrotadas, irmãos. Abarrotadas de pessoas que quando vier a perseguição, que quando eu tiver que renunciar a sua vida pessoal por amor de Jesus, quando vier a ter que enfrentar o verdadeiro caminho estreito, essas pessoas também vão abandonar o evangelho e não receberão a vida eterna. Porque esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho de Jesus. Irmãos, muitos abandonaram a Jesus também porque lhes faltaram uma esperança nessa vida. Diante das dificuldades das vidas, das perseguições, são como míopes, não conseguem enxergar o futuro glorioso que os espera. Irmãos, são aquelas pessoas que procuram o imediato, que são imediatistas. São pessoas que, se sofrerem qualquer perseguição, elas não suportam. Veja Mateus 13, 5 e 6, 5 a 6 e 20 a 22. Diz o seguinte o texto: saindo, porém, o sol queimou, ou melhor, o versículo 5, um pouquinho antes. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e se secou-se. Agora o verso 20 e 22 diz o seguinte: o que foi semeado em um solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz entre si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Pessoas que aceitam a Jesus com alegria, diz o texto. Mas quando vem a perseguição, lembra aquela história que eu contei aqui também, que eu, quando era adolescente, me chamavam de Tim Tones e perseguiam na escola e cantavam musiquinha para mim quando entrava em sala de aula. Eu chegar em sala de aula, eu ouvia aquele coro: Tim Tones, glória, Tim Tones. Eles zoavam de mim. Eles zombavam. E muitas vezes, irmãos, eu sofri perseguição, sim. Eu lembro quando criança na escola, no Instituto de Educação do Paraná, uma professora queria que eu dançasse na aula de educação física, valendo nota, algumas danças folclóricas que eram contra a minha fé, que não me traziam, não me deixava confortável com a letra das músicas, que eram idólatras. E eu relatei isso para o meu pai falou: filho, se Deus, o Espírito Santo está falando no seu coração, não dança, diga que você não vai dançar e eu vou te apoiar. Se eles me chamarem lá, eu vou te apoiar. E foi o que eu fiz. Eu, ainda uma criança, disse que não dançaria aquelas músicas, porque era contra a minha fé, contra aquilo que eu cria,
E o professor me pegou pelo braço e falou assim, você vai dançar sim, me empurrava. Vai, dança que eu estou mandando. Aqui quem manda sou eu. E eu, chorando, disse, eu não vou dançar. E saí correndo da aula. E ele gritou, então você vai reprovar, porque vale nota. Fui chamado no conselho de classe, lá na coordenação. E a professora, com muita educação, pediu desculpas pela atitude do professor, mas disse que eu teria que dançar, porque fazia parte do currículo. E eu falei para ela mais uma vez que aquilo era contra a minha fé. E se eu tivesse que reprovar, eu reprovaria, porque eu tinha aprovação, inclusive, dos meus pais. E aí chamaram os meus pais lá. E meu pai explicou o que a palavra de Deus falava a respeito daquelas coisas. E meu pai falou assim, que dê a liberdade de existe nesse país de se cultuar a Deus, de religião. Meu filho não pode fazer uma outra atividade complementar a esta. E depois de meu pai ter anunciado o evangelho para aquela mulher com olhos, né? Eu estava presente ali, meu pai e minha mãe, e ela falou, ok. Pediu desculpas pela atitude do professor mais uma vez e me liberou daquela atividade. Irmãos, sofremos perseguição. Às vezes parece pequeno, mas você está pronto a enfrentar a perseguição? Se o teu chefe falar para você não orar mais, senão ele vai te mandar embora. Se ele pedir para você, quando você está trabalhando, não cantar mais hinos no seu momento de almoço, de folga, porque aquilo incomoda ele, senão ele vai te mandar embora. Você está disposto a se manter firme? Enfrentar a perseguição? Ou você vai virar as costas para o Senhor Jesus e vai abandoná-lo também? Que tipo de fé nós temos vivido, irmãos? E Jesus disse para os seus 12, e vocês também querem ir embora? Irmãos, estamos vivendo um momento de dor, onde temos orado pela cura e muitos têm morrido. Temos orado pelo salvamento das nossas empresas, dos nossos comércios, onde trabalhamos, para que não perdamos nosso ganha-pão, para que a gente possa ter o alimento, para que a gente não perca a esperança, e muitos de nós estão sendo mandados demitidos, muitas empresas estão fechando, empresas antigas que eram sólidas estão se endividando, e temos orado e parece que o Senhor não nos atende. E se Ele não nos atender, nós também iremos embora? Você também irá embora? Se o conforto acabar e a perseguição vier, se voltar o conforto no seu lar, você vai abandonar Jesus? Ou você consegue compreender a verdade de vida eterna? Que a vida que Jesus promete é uma vida que não é palpável, que não é enxergada com nossos olhos carnais, mas que existe vida após a morte. E ele disse, aquele que quiser ganhar o mundo, perderá a sua alma. Você consegue entender o que significa isso? Você consegue entender quando diz louco, amanhã pedirão a tua alma e tudo que você preparou, os seus celeiros cheios, o seu conforto, a sua comida, o seu carrão, a sua linda casa. Para que vai servir isso? Porque vão pedir a sua alma amanhã. A mensagem de Jesus é eterna, irmãos. Mas Pedro disse, para onde iremos nós?
pois só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo que não existe lugar seguro melhor que nos braços do Pai. Não existe lugar seguro melhor que nos braços do Pai. Eu queria encerrar lembrando mais uma vez da história de Estevão. Lembrando mais uma vez que Estevão morreu apedrejado por causa do Evangelho de Cristo. E se as pedras que foram tão fortes nos atingirem também, como atingiram Estevão, se as pedras que nos atingem, irmãos, hoje, foram tão fortes como as que atingiram Estevão, eu queria dizer para os irmãos que nós teremos os céus abertos e veremos a vida eterna e veremos a glória de Deus. Essa deve ser a nossa esperança, irmãos. O que Deus nos dá, além da certeza de uma vida eterna, de não perder a nossa alma. O que nós recebemos além disso são coisas, são presentes de Deus para nós nessa vida, nessa terra. Mas o maior presente não são esses. O maior presente é a vida eterna. A paz nos nossos corações que Jesus dá. A paz que nós sentimos, aquele vazio que não nos entristece mais, aquele vazio que é preenchido com a presença de Deus. Isso é só presentes de Deus para a nossa vida. O pão de cada dia, irmãos, a cura, a salvação para os nossos negócios, são só presentes de Deus, porque Ele nos ama. Mas se as coisas apertarem, se as pedras forem muito fortes, o maior presente será a vida eterna. Esse sim é a mensagem do Evangelho de Cristo. Pois Ele disse, aquele que comer da minha carne terá vida eterna, não morrerá jamais. Aquele que beber do meu sangue, aquele que se alimentar e beber de mim, terá vida eterna. Essa é a mensagem de Cristo, irmãos. Eu pergunto, para onde iremos nós? Eu irei para Jesus, sempre. Pode o mundo desabar. Pode tudo que você não espera acontecer, que eu continuarei seguindo o meu Senhor Jesus. Irmãos, estamos vivendo momentos apocalípticos. Hoje estava dizendo para o meu pai, pai, está previsto que as pragas, as pestes dizimarão 1/4 dos homens na terra. Está escrito no Apocalipse. Essa Covid é a primeira praga. Poderão vir outras seguidas, irmãos. Poderão vir pestes seguidas. Não é o que eu desejo, não é o que eu quero, mas pode ser que estejamos vivendo os últimos momentos. E eu estava dizendo para o meu pai ainda, o governo mundial está prestes a se estabelecer. Porque a marca da besta, pai, eu falei para ele, já está nas nossas mãos. O texto diz que a marca da besta estará gravada ou na mão ou na testa. A minha mãe falou assim, mas é o chip, eu não vou botar o chip. Eu falei, mãe, você não precisa botar o chip na mão. Ele já está na sua mão. Pega o seu celular. Você compra, você paga as suas contas hoje, sem dinheiro.
Você tem a tua carteira de identidade de eleitor, a de motorista, o documento do seu carro. Está tudo no seu celular hoje. Está tudo na sua mão. Para você usar, você tem que segurar na sua mão. Mas nós não temos o governo mundial ainda. Mas ele pode estar próximo, irmãos. Igreja de Cristo não é o que eu desejo. O momento, a vida de tribulação. Mas ela pode estar próxima. Não vamos virar as costas para o Senhor Jesus, pois só Ele tem as palavras de vida eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que vivamos com essa certeza que o evangelho ao qual eu sigo não é o evangelho da prosperidade, de só eu recebo milagres, curas, tudo para mim, tudo para mim. Não. É o evangelho de beber a carne de Jesus, de comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, de carregar a sua cruz e segui-lo. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que a Nívia nos trouxesse uma música para que a gente possa, nesse momento, refletir sobre as palavras que o Espírito trouxe aos nossos corações.